Vai para a nossa aula ainda de genes, mas a segunda parte. Hoje a gente vai entender um pouquinho como que a enzima controla a ação do gene, como que ele é formado, como é a estrutura efetivamente desse constituinte do DNA, tá? Então a gente vai continuar, lembrando que eu já dei a aula 1, falando um pouquinho sobre a enzima, sobre a importância dela para o controle genético, e agora a gente vai entender como esse controle acontece. Vamos lá. Tudo bem, então controle genético, vamos começar falando especificamente da enzima, para variar, né, gente? Vamos lá. Bem, falando ainda da enzima, a gente precisa entender primeiro onde o gene está localizado. Como foi uma dúvida que surgiu na nossa live, eu achei importante colocar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos entender onde o gene está. Eu peguei essa imagem para tentar mostrar que a célula, o cromossomo e o DNA e o gene, eles estão tudo meio junto misturado, tá? Então a gente tem dentro da célula nosso núcleo, dentro do núcleo a gente tem o material genético que a gente tanto ouve falar nas aulas de ciências ou de biologia sempre, tá? Mas o que é esse material genético? Esse X aqui, que é o nosso cromossomo, ele está duplicado, como eu já falei para vocês em sala, inclusive, e ele corresponde a uma fita do pai e uma fita da mãe. Esses cromossomos duplicados são formados, tá? Então aqui, ó, o cromossomo duplicado, são formados, todos os nossos 23 pares, pelo DNA, que é então a constituição genética. E o DNA é formado, por sua vez, por genes. Então entendam da seguinte forma: um conjunto de genes forma o DNA, o nosso DNA forma o cromossomo e o conjunto de cromossomos fica dentro do núcleo da célula. Acho que dá para entender um pouquinho agora, né? Por que eu parei para falar disso? Porque a gente fala de uma coisa muito abstrata, que a gente não enxerga, mas que é muito importante. Então, eu achei que era importante também compreender a localização. Vamos lá. Para falar de novo da enzima, o que vocês precisam entender? Cada um dos genes que constituem o nosso DNA, que eu citei para vocês agora, vai determinar a produção de uma enzima e, consequentemente, a produção de uma característica. Então, para cada enzima que a gente produz, a gente vai expressar uma característica diferente. Então, eu tenho um gene que produz uma enzima e que vai determinar e expressar uma única característica. É por isso que a gente começa esse conteúdo falando da enzima, porque ela é a base para que a gente consiga expressar todas as nossas informações, para que a partir dela o corpo saiba o que tem que fazer, desde o desenvolvimento embrionário até o dia que a gente morrer, tá? Por isso que a gente fala tanto da enzima. Mas, constituindo ainda e falando um pouquinho sobre o gene, vamos falar sobre do que ele é feito, tá? Então, um gene determina uma enzima que determina uma característica. Mas o que tem nesse gene? Primeira coisa, tá? O gene ele é formado por um nucleotídeo, que é esse desenho que está aqui do lado esquerdo de vocês. Todos os genes são formados por um conjunto de nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles são formados por uma pentose, por um fosfato e por uma base nitrogenada. A pentose e o fosfato formam aqui no desenho a nossa fita cinza, que é essa fita aqui que fica em dupla hélice que a gente fala. E a base nitrogenada são essas linhas, né, esses canudinhos coloridos que vão se encaixando. Então, para recapitular, a pentose e o fosfato correspondem a essa fita cinza do nosso DNA e a base nitrogenada corresponde a essas linhas coloridas que vão se encaixando. São essas linhas coloridas que mudam. Então, a gente tem vários nucleotídeos, tá? No RNA, a gente tem esses 4 que estão aqui, ó, esses nomes que a gente representa com as letras. E no DNA, a gente tem esses outros 4. Lembrando que a única diferença entre o nucleotídeo do RNA e do DNA é a presença da timina no DNA, que é o Tzinho vermelho, que está aqui do lado direito embaixo, e a uracila do lado esquerdo, que é representado pela letra U, tá? Aqui tem uma outra forma de vocês enxergarem isso, nesse caso com as bases só do DNA. Então, a gente tem aqui, ó, um nucleotídeo completo, formado por um açúcar, tá? Formado por um fosfato e pela base nitrogenada. Observem que a base nitrogenada é a única que vai mudar, podendo ser de um desses 4 tipos. Beleza até aqui, gente? Vamos lá. Eu coloquei hoje, aqui nessa aula, esse mapa. Eu vou mandar esse mapa separado para vocês terem, porque ele faz a junção de toda essa estrutura química mesmo. Então, fala das bases, fala da formação da proteína. Esse quadro aqui, ó, é um quadro das próximas aulas, inclusive, tá? Então, eu coloquei aqui para ressaltar a importância de vocês estudarem, obviamente, e para dizer que eu vou mandar esse mapa, né, que a gente chama, na verdade, aqui de infográfico também,
para vocês poderem estudar, tá bom? Bem, então a gente entendeu um pouquinho onde o gene está localizado, a gente entendeu um pouquinho como ele é formado, e agora a gente precisa entender as consequências que podem acontecer em função do movimento desses genes. Nem todo movimento do gene gera algo positivo, mas nem toda mutação é ruim também. Então, falar de mutação não necessariamente é falar de alguma coisa que vai trazer uma consequência negativa, mas que também influencia no processo evolutivo dos seres vivos. Então, é muito importante entender a mutação como uma alteração de um padrão, decorrente de, muitas vezes de uma alteração aleatória, tá? Que tem alguns fatores que podem influenciar, mas que até hoje não se afirma que é só isso, tá? Mas que podem gerar consequências positivas dentro de uma população. Quando a gente fala de uma sensibilidade, de uma, né, fraqueza, digamos assim, física ou até estrutural, né, na verdade, do indivíduo dentro de uma população, a mutação pode ser positiva, tá? Bem, existem diversos tipos de mutação. Então, como eu disse, não necessariamente as mutações vão ser negativas. Eu tenho aqui nas imagens alguns exemplos de mutações que não necessariamente vão alterar ou impedir a vida do indivíduo. Esse gato, por exemplo, que tem um olho de cada cor, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Assim como esse cachorro, que até foi recente a reportagem, né, publicada dele, também consegue ter uma vida normal. A princípio, acredita-se que ele não vai ter grandes problemas. Isso vale também para a existência de dedos múltiplos nos seres humanos ou para animais que nascem com duas cabeças. Dependendo dos órgãos que eles dividem, eles conseguem ter uma vida tranquila. Por isso que eu disse que a mutação nem sempre vai ser algo negativo, beleza? Bem, vamos entender um pouquinho os tipos de mutação, tá? Como eu já disse, as mutações elas são uma alteração aleatória na ordem dos genes, tá? Aqui tem uma definição muito mais completa para vocês darem uma lida. É bacana vocês terem um texto completo, mas entendam a mutação como uma modificação, uma alteração aleatória, que não é controlada, tá? E que pode trazer consequências positivas e negativas, como eu disse. Então, a gente tem aqui ó, uma série de mutações que podem acontecer, ou palavras-chave relacionadas à mutação. Eu acho que fica melhor assim, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as que são prejudiciais, que normalmente são as mais faladas, as que são positivas, as que são letais e impedem o desenvolvimento do indivíduo, as que são silenciosas, e elas, além de não serem expressas, elas não alteram em nada o desenvolvimento, podendo ser passada de uma geração para outra, por exemplo, tá? E não causando nenhum dano. Então, ela pode, de repente, passar por várias gerações e ser expressa somente na quinta, na sexta geração de uma determinada linhagem, de uma determinada família, tá? Então, existem essas coisas também. E a gente tem dois tipos de mutação, duas classificações, tá? As gênicas, que é essa palavrinha que está aqui, é quando elas alteram a estrutura do DNA. Então, alteram um bloco muito maior de informações, digamos assim, tá? E as cromossômicas, elas alteram a constituição do cromossomo. Então, elas alteram de forma macroscópica, digamos assim, como, por exemplo, a síndrome de Down, que altera aumentando um cromossomo inteiro na carga genética daquele indivíduo. Enquanto que as gênicas, elas alteram blocos de genes em um pedacinho só desse cromossomo. Então, ela altera um bloco grande de genes de uma forma microscópica, enquanto que as cromossômicas alteram de forma macroscópica a quantidade do gene presente naquele indivíduo, tá? Bem, aqui tem um esqueminha para entender um pouquinho de como esse processo de mutação pode acontecer. Então, eu tenho um DNA que aparentemente está ileso, certo? Depois ele vai sofrer uma ação mutagênica, que pode ser por vários motivos, como eu disse, é de forma aleatória. Esse DNA que foi alterado, ele pode ser reparado, nosso corpo tem como fazer isso, ele consegue fazer pequenas reparações, e o DNA volta à sua estrutura original e não gera nenhuma consequência, ou ele vai ter uma reparação incorreta, e o DNA mutado vai ser mantido naquele indivíduo e vai ser passado de geração em geração ou vai expressar uma nova informação. E existe uma outra coisa que é a ausência de reparação, ou seja, é que se o corpo nem identificasse, ele inativa aquela região, então ele, entre aspas, não perde nem tempo tentando recuperar. A ideia aqui é mais ou menos essa, tá bom? Bem, aqui é só uma forma, né, uma representação para mostrar que um gene normal ele sofre mutação, então ele vai sofrer alteração estrutural e ele pode continuar sendo expresso, que a gente fala,
e vai transformar-se num peptídeo, né, numa estrutura, numa proteína diferente do que o corpo até então produzia. Nem sempre de forma negativa, vale sempre lembrar isso, tá? Pode acontecer também de uma alteração acontecer num pedaço, num fragmento do DNA que não vai gerar a produção de uma proteína. Existem pedaços do nosso DNA que, de alguma maneira, não foram identificados. Então, a gente sabe que eles existem, mas não sabe para que servem. Nenhuma proteína produzida e conhecida atualmente é feita nessa região. Então, se a mutação acontecer nessa região, a gente não vai ter grandes problemas, porque eu não vou expressar nenhuma informação, mas a mutação vai sempre existir e vai sempre ser passada de uma geração para outra. Isso não significa que lá numa 10ª geração essa expressão possa acontecer. Pelo contrário, a gente não sabe o comportamento dessas regiões que não ainda são usadas, né, do nosso DNA para produzir proteína, beleza? E onde essas mutações ocorrem? Né? Elas podem acontecer de diversas formas. Ou nas células através de mitose, nas células que a gente chama de somáticas, que são as células do corpo, as células comuns, ou na formação do gameta. Eu posso produzir um óvulo ou um espermatozoide já alterado, já com uma mutação. E aí o desenvolvimento embrionário já vai acontecer com aquela mutação, tá? Mas, como eu disse, existem tipos de mutação, tá? A gente vai entender a gênica e a cromossômica, que foi o que eu já citei. Lembrando que a gênica altera blocos dos genes, então de uma forma microscópica, e a cromossômica vai alterar o número de cromossomos dentro de um indivíduo, de uma forma muito mais macroscópica, tá? Bem, então a mutação gênica, ela pode ser de 3 formas. Ela altera o gene, lembrando sempre disso, substituindo uma daquelas bases nitrogenadas que a gente viu lá, das letrinhas, né? Da guanina, citosina, timina. Ela pode inserir uma base, então ao invés de ter 4, vai ter 5, ou ela pode simplesmente deletar. Ao invés de eu ter 4, eu passo a ter 3. Então a gente conhece as mutações gênicas dessas 3 maneiras, lembrando que sempre de forma aleatória, tá? A mutação cromossômica, ela refere-se à alteração no número do cromossomo, como eu disse, por exemplo, a síndrome de Down, tá? E aí ela pode acontecer de algumas formas. Existem as mutações numéricas, tá? Que são mutações cromossômicas mais faladas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Aqui tem um quadrinho com os nomes em que a gente, né, se refere a elas. Então, por exemplo, a neoploidia, quando a perda ou ao aumento de um cromossomo inteiro. E aí eu posso ter distúrbios e doenças como, por exemplo, as síndromes que a gente ouve falar. Euploidia, quando a perda ou acréscimo do genoma completo. Então, nesse caso, ao invés dessa pessoa carregar células 2N, que são células com 46 cromossomos, ela vai carregar uma célula com o dobro, com 92, com 94, depende, tá? Pode ser 3N, 4N, vai depender. E aí, nesse caso, a gente tem um número completo de alteração. Tudo vai ser multiplicado, e não só aquele cromossomo a mais. Recapitulando, a neoploidia, eu aumento um único cromossomo, então eu vou acrescentar, ou vou perder, também posso perder, um cromossomo, então ao invés de eu ter 46, eu posso ter 45, posso ter 47, tá? E a euploidia, eu vou aumentar o conjunto todo. Então, ao invés de eu ter 23, eu posso ter 46 pares, por exemplo, tá? Essa é a diferença dos dois tipos de mutações numéricas. A gente tem também as mutações estruturais, que são muito parecidas com aquelas que comentei de mutações gênicas, onde a gente vai ter alteração do gene. Nesse caso aqui, a gente tem a alteração do cromossomo inteiro. E aí eu posso ter a falta de um pedaço inteiro do cromossomo, então um bloco de genes completo vai ser retirado desse cromossomo. Eu posso duplicar, então eu posso repetir um pedaço do cromossomo, ele vai ter um tamanho maior. Se vocês olharem aqui no desenho, ó, dá para ver que quando ele duplica, o cromossomo fica mais comprido, tá? E aí eu acabo aumentando a quantidade de informações de uma mesma região. Eu vou repetindo genes. Eu posso inverter, então eles invertem. Se vocês olharem no desenho, dá para ver que as cores, ó, estão invertidas. O rosa está no primeiro aqui, enquanto que o rosa está no último aqui. Eu vou inverter a posição dos genes. Ou eu posso ter a translocação. Não tem aqui na imagem, mas ao invés dele ter um pedaço completo dele, ele pode pegar um pedaço de outro cromossomo. Durante o desenvolvimento, né, a divisão celular, um cromossomo pode se misturar com o outro e trocar fragmentos inteiros.
de um cromossomo com o outro. E aí a gente chama de translocação, certo? Bem, nossa segunda parte vai até aqui. Espero que tenha dado para entender. É óbvio que vão ficar dúvidas, então vocês, por favor, anotem tudo, verifiquem, investiguem, fiquem à vontade, tá? Espero realmente que esteja dando para entender o conteúdo, tá? Próximo bloco de matéria a gente volta a falar ainda de genes, mas a gente ainda vai ter aula também para tirar dúvidas, certo? Até já, galera!